Meus amigos do YouTube, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo. Se não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Hoje a gente vai trazer para vocês um vídeo diferente, cara, tá? Do habitual aí. É um vídeo de opinião dentro do futebol. A gente tem três assuntos aí. De novo, o Abel Ferreira, João Adib Marques e também o Paulinho, tá? Nós temos duas falas do Paulinho que eu queria conversar e debater com vocês, principalmente com o pessoal que está aqui no ao vivo. O comentário aqui não está aparecendo hoje, tá? Daqui a pouco deve atualizar. Vão comentando aí, uma hora ou outra atualiza. Eu vou. A tela provavelmente vai ficar escura aí, mas vamos ver aqui. Não, já está aí na tela para vocês. Não está escura, não. Vamos começar pelo assunto do João, que há um banho de água frias aqui, ou de água fria, mas ao mesmo tempo eu pensei que pode não fazer sentido a situação que eu recebi. De quem veio, eu acho que faz sentido, mas eu pensei melhor aqui sobre o tema e quero passar para vocês. O João Adib, ele se posicionou o que ele faria se ele fosse presidente do Palmeiras e ele falou aqui, ó, vou te contar ponto a ponto. E ele fez essas publicações aqui. E a galera ficou animada, né? Se você for ver a quantidade de comentários positivos que ele recebeu, foi muito grande, né? Então ele coloca aqui, em primeiro lugar, ele seguiria o legado de gestão, resultado e alta performance da Sociedade Esportiva Palmeiras. Além disso, o clube é empresa, na opinião dele, né? Empresa só funciona com profissionalização máxima de gestão. Aplicaria o modelo de excelência da CIMED, metas claras, meritocracia, gestão baseada em dados e inovação constante. Olhando para o futuro, dois pontos, tá? Que ele fala. Transformaria o Palmeiras na empresa de futebol mais digital do mundo. Ó, que interessante. Expandir a marca Palmeiras para fora do Brasil, fazendo o Verdão ser reconhecido fora do eixo tradicional do futebol e além de priorizar projetos de alto valor como torcedor itinerante e TV Palmeiras. Realmente a TV Palmeiras ainda tem um caminho de conversão de vendas no digital que eu acho que eles não fazem. Eu acho que fazem pouco. É uma coisa que pode ser mais interativa, pode ser mais ligada mesmo ao torcedor. Mas enfim, tá, já melhorou muito do que era. Para deixar bem claro aí, melhorou bastante. Mas ainda eu acho que tem caminho para mais, sabe? João coloca aqui, treino, performance, meta batida. Tudo mensurado, reconhecido, recompensado e com a torcida cada vez mais próxima. E aí, o que você faria? Concorda comigo? Bom, agora o ponto. Os pontos são bons, ponto final. Eu acabo recebendo, eu fiz um vídeo sobre esse tema já ontem lá no meu Insta. Esse vídeo aqui, ó, para quem não viu. E aí uma pessoa entrou em contato comigo que é próxima do João. Essa pessoa falou o seguinte, que é marketing, tá? Que ele realmente só soltou esse vídeo aqui que eu fiz logo ontem, eu já fiz, tá? Quem quiser passa lá. Aí essa pessoa falou que era marketing, cara. Infelizmente era marketing e que não, ele não tem o interesse necessariamente de ser presidente. Foi mais uma questão de marketing mesmo. Porque ele sendo presidente do Palmeiras, os negócios da CIMED podem ser atrapalhados, né? Mas eu fiquei pensando, falei, será que isso faz realmente sentido? Será que faz realmente sentido isso? Porque veja, a Souvenir, quando patrocinou o Corinthians, meu pai nessa época ele era pintor. Eu não lembro meu pai considerar não comprar Souvenir porque patrocinava o Corinthians, mas eu imagino que muitos fazem isso. Quando a Samsung patrocinou o Palmeiras, será realmente que um corintiano na hora de utilizar a Samsung pensava duas vezes? E quando a LG, hoje mesmo eu tenho uma LG aqui, que é muito boa essa televisão. Aqui eu tenho aqui uma OLED. Na hora de comprar a televisão, eu fiquei pensando que a LG patrocinou São Paulo num período muito positivo do São Paulo. Então eu penso que essa justificativa ela é rasa, porque eu acredito que a partir do momento que o cara faz um bom trabalho e quando ele passa a ser presidente, ele tem um pouco menos essa interação de torcedor que hoje ele tem, às vezes ele faz uma provocaçãozinha e tal. Então eu acredito que não abalaria o nome da CIMED ser patrocinador do Palmeiras, porque a CIMED ela oferta um produto ou produtos, né? Então, eu penso que não é necessariamente um problema. A questão da Leila Pereira, por exemplo, ela também patrocinou o Palmeiras e atendeu por aí. Eu acredito ter o corintiano, flamenguista, São Paulino na própria faculdade. Não é uma faculdade que tem só palmeirense, né? A Faculdade das Américas tem torcedores de outras equipes. Então, esse é um primeiro ponto aqui do vídeo. Não sei se dá para animar, porque a pessoa que me procurou realmente conhece assim de perto, vai. O João, vou falar desse jeito que é.
Depois que eu postei o vídeo, essa pessoa entrou em contato comigo, tá, galera? Logo que eu postei o vídeo, assim, uns 10 minutos depois, essa pessoa, eu tenho uma boa relação e ela falou isso pra mim. Ponto, tá? E é de esperar, não é pra... ou seja, não é pra empolgar, mas fica aí. A torcida parece apoiar o João. Esse é um ponto legal pra trazer e ele é palmeirense, tá? De fato. O Israel fala aí que a CIMED já é uma gigante no setor de medicamentos. Eu não creio que alguém deixaria. É, o próprio Neoquímica no Corinthians aí também. Eu acho que. Bom, tá aí, né? Então eu tô trazendo a questão do João, a questão dessa. Que pode ter sido só marketing mesmo, tá? A postagem dele. Mas eu creio que não. Eu creio que algum interesse ele tem. Se ainda é maduro esse interesse, é outra história, porque realmente, quando você se torna presidente do Palmeiras, algumas outras coisas na sua vida vão ficar secundárias, né? Porque exige muito tempo. Mas tá aí. Uma coisa que chama atenção é o apoio do torcedor, cara. Isso existe e ele é muito claro, tá? Esse apoio, ele existe. O torcedor do Palmeiras, em maioria, gostou. Se você pega lá na publicação original e dá uma passadinha aqui, vocês vão perceber que tem sim uma boa aprovação. E do meu lado também. Eu gostaria que ele fosse presidente do Palmeiras, sim. Quando ele veio, que a Leila apresentou ele, eu já acompanhava conteúdos dele de gestão. Eu já gostava. Quando ele foi apresentado, apresentado pela Leila ali, né, o patrocínio, eu fui ver de perto, eu falei, bom, faz todo sentido, a Leila tá colocando, né, um amigo, mas não foi bem assim o desenvolvimento todo. Se vocês quiserem na live de hoje, eu conto. A gente conversa sobre isso. A gente imaginava que eles seriam amigos ali e tal, não foi bem assim. A CIMED entrou, talvez algumas coisas não aconteceram como o João queria, e eles não continuaram, tá? Então, eu pensei que eles iam continuar, e chegando ali em 2027, ele pegaria a presidência e a Leila Pereira, né, isso daria tempo hábil de todas as questões que precisa para ser presidente do Palmeiras e a Leila Pereira saía e entrava, mas não foi exatamente assim. Então, na live de hoje, nós temos live, se vocês quiserem eu comento um pouquinho sobre esse tema, tá? Aqui a gente tem duas publicações do Paulinho, eu vou pegar primeiro a principal, tá? Que ele é muito julgado por essa questão da religião, Paulinho. E, cara, eu não consigo compreender questão de preconceito com religião, com definições da pessoa pessoal, as questões pessoais, né? Que envolvem qualquer ser humano plural aí, que tem a sua religião, sua família, seus gostos, enfim. Eu não consigo compreender. E o Paulinho, ele é muito firme, né, mano? Nessa questão. E muita gente me mandou. E um amigo que eu quero. Amigo não é amigo, né? Uma pessoa que me mandou. Eu vou preservar a identidade. Mas eu falei, cara, essa hora, velho. Eu acordei agora há pouco, né? Agora são 11 horas. Eu acordei umas 9h40, 10 horas. Falei, pô, o cara me mandou uma mensagem 4h30 da manhã. Cheio de raiva porque o Paulinho falou isso aqui. Eu falei, mano, essa hora, velho. Essa hora. E eu vou contar uma história aí pra vocês quanto a. Depois da fala do Paulinho, sabe? Aí vai ser, por isso que eu falei, um vídeo um pouquinho diferente. Aí tem uma questão do Abel Ferreira, acho que vai ser bem surpreendente pra cada um que tá acompanhando aí. E vamos lá, vamos primeiro colocar o que ele falou. Aí tem uma outra fala também, a gente põe essas duas falas do Paulinho. A fala tá no GE, tá? Então acompanhem por lá, quem quiser ver o conteúdo completo. As pessoas deveriam tentar pelo menos compreender um pouco o que foi a vida desse atleta, do jogador. Não digo, estou falando do Robinho e do Daniel Alves, não. Estou falando dos jogadores que, que são cobrados por posicionamento. Ninguém foi preparado para isso, sabe? Se você for pegar a maioria dos jogadores, não tem, né, um ensino completo. E com isso você vê o quanto a gente está atrás, né, no futebol em termos da educação. Então eu acho que a cobrança às vezes é um pouco pesada referente a esses assuntos. Mas assim, como eu sou um cara privilegiado pela família que eu tive, pela base que eu tive, pelos ensinamentos que eu tive, eu tento tirar proveito disso e usar para que a gente possa lutar e assim combater qualquer tipo de preconceito. Esse é a primeira fala, já falo sobre ela, e essa daqui é outra. Eu, quando fiz a flecha de Oxóssi lá nas Olimpíadas, foi algo muito natural, foi algo que já estava combinado com a minha família. A convocação saiu numa quinta-feira de Oxóssi, o primeiro jogo seria numa quinta-feira de Oxóssi também, contra a Alemanha. E diante disso eu já tinha conversado com a minha tia, com a minha mãe, eu falei, pô, quando eu fizer o gol vou fazer a flecha. Só que assim, eu jamais imaginaria que fosse ter a repercussão que teve. Então quando eu fui pro vestiário e vi a repercussão que deu, aquilo ali me assustou.
E impactou bastante. E ali começou as curiosidades. Os atletas já começam a perguntar o que que é, o que que não é. E assim, para deixar claro, foi uma coisa muito natural. Só que assim, desde ali começou realmente a aparecer uma personalidade minha que ninguém conhecia até o momento. E claro que eu acredito que pessoas que têm voz possam usar disso para poder aumentar cada vez mais a luta, né, e trazer mais esse assunto para dentro dos ambientes onde ainda não tem. No futebol hoje, as pessoas me perguntam bastante, né, internamente, porque é algo que eles nunca não têm contato, nunca tiveram como lidar com isso, mas ainda tem um certo preconceito, mas eu vejo, eu tento olhar, sei que existe o racismo, mas eu tento tratar com eles pelo lado da curiosidade. Eu sempre converso, sempre tento de alguma forma mostrar o que realmente é. Vamos lá, a minha opinião aqui é bem polêmica, tá? Vocês sabem que eu não tenho medo de falar também nada que eu penso. É possível que o Paulinho, em todas as vertentes, ele pense totalmente diferente de mim em tudo, tá? Então, questão política, a questão de religião, enfim. A questão do racismo, não, mas questão política e religião. E eu sou um cara assim, cara, eu não vou no perfil da outra pessoa questionar aquilo que é o posicionamento dela. Isso acontece comigo todo dia também. Eu tenho meus posicionamentos, eles são específicos, né? Nem todo mundo pensa igual. E eu recebo todo dia, você não deve postar isso, você não deve ser assim. E eu continuo postando do jeito que eu sou, do jeito que eu acredito, porque eu preservo a pessoa ser do jeito que ela é. Tá? Então, no relacionamento que eu tenho aqui com a minha esposa, eu não fico preocupado quais são os posicionamentos dela. Alguns dos posicionamentos dela com o meu se alinham. Isso é muito bom. Só que mesmo que fosse totalmente diferente, a minha relação com ela não mudaria absolutamente nada. Primeiro, da religião do Paulinho. As pessoas que têm esse tipo de intolerância com religião ou com religiões, repense. Porque a sua briga não vai levar ninguém a lugar nenhum. Ninguém vai mudar de religião porque você quer. Então, como eu disse, eu sou católico, mas eu preservo o direito da pessoa ter a religião que ela quiser ou não ter a religião, tá? Isso é de cada um, entendeu? Não é o meu papel aqui ficar convertendo as pessoas para o lado que eu penso, seja da religião ou da política. Agora, sobre as mídias, é importante que eles dê espaço para todo mundo. Né? Então, assim, eu preservo o direito da pessoa ser da religião X, de esquerda, de direita, de centro, liberal, mas que todas as pessoas tenham a liberdade para poder falar. É isso que eu defendo. Seja a pessoa de esquerda, de direita, de centro, ou que não se denomina nada. É impossível, mas não se denomina nada. E religião é a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente pode dar palco para a religião XYZ, também dá palco para a católica, para a evangélica e para as outras religiões. Eu acho que a mídia, ela não deveria escolher, né? Mas a gente sabe que as emissoras, elas têm as suas preferências, né? Tem emissora que é mais católica, tem emissora que é mais evangélica, tem emissora que é mais de uma vertente de direita, de esquerda, de rádio, televisão. Então, assim, o que eu penso é, quando se trata de um indivíduo, ou seja, o teu convidado, você tem que dar a liberdade para ele falar aquilo que ele pensa. As emissoras têm donos, esses donos têm posicionamentos, esses posicionamentos vão ser respeitados. Mas quando há um convidado, eu penso que do mesmo jeito que o Paulinho está ali, com a liberdade de defender a religião dele, outras pessoas também possam ser entrevistadas e mostradas e que também defendem posições diferentes. E eu acho que o GE dá isso, porque, por exemplo, o Felipe Melo, ele já tem uma outra religião e hoje ele é comentarista do GE. Então, só um exemplo. Tá? Aos outros fica difícil de eu associar porque eu não sei se tem religião, se não tem, qual a religião. Então, a intolerância que às vezes eu recebo e que mandam pra mim, eu sempre combato ali na hora. Eu falo, cara, respeita o cara, velho, entendeu? Então aqui eu não vou dar abertura pra torcedor e seguidor nenhum falar da religião dele. E nem no meu pessoal. Eu já corto na hora e já bloqueio a pessoa, tá? Porque eu acho que esse tipo de situação, ela tem que ser combatida na raiz, que é o cara não gosta, tá? Eu nem vou citar os detalhes, cara. Esse cara já me mandou 2 vezes mensagem. Eu achei 4h30 da manhã a mensagem dele muito. Eu vi agora, né? Mas ele mandou 4h30 da manhã. Eu achei a mensagem dele muito ofensiva, cara. E muito desnecessária. Muita gente, quando o Paulinho chegou, falou assim: mas o Paulinho é lacrador. O Paulinho. Cara, ele tem o posicionamento dele, ele vai defender. Você tem o seu, eu tenho o meu. E o que a gente precisa tentar entender daqui pra frente, pra gente ter uma sociedade que saia um pouco dessa polarização, é a gente conseguir dialogar e se respeitar.
Ponto, mano. Tipo assim, pode reparar que eu não vou me incomodar se um influenciador tem um posicionamento X e o meu é Y. Eu não vou me incomodar e eu preservo esse direito. A pessoa tem que ter o seu posicionamento porque isso tá muito ligado à raiz dela, à raiz de família, entendeu? Esse é o ponto que eu trago pra vocês. E eu acho legal, tá? Que ele se posicione e que ele continue assim e que não afete a cabeça dele, né? Parece não afetar, inclusive, que não afete a cabeça dele no desportivo. Tendo dito isso, vamos para o Abel Ferreira. Queria ver, hoje nesse vídeo eu vou estar curioso para ver os comentários. Vamos ver o que vocês vão falar, tá? E outra, se o Paulinho aparece na mídia para debater isso, ele acredito que ele não se importa com as opiniões, né? No sentido assim, de eu falar, de vocês falarem. E eu, cara, eu sempre vou falar do mesmo jeito. Quando ele chegou no Palmeiras, eu falei a mesma coisa. Pode ver se o meu discurso muda. Eu falei, ó, o Paulinho tem seus posicionamentos firmes, as pessoas falando que ele tinha problema de ficar lacrando. Eu falei, cara, posicionamento do cara. É o posicionamento do cara, é a briga do cara, é o que ele puxou pra vida dele. Então, o que me importa é o Paulinho em campo. E veja se eu não estou falando hoje a mesma coisa de quando ele chegou lá em dezembro. Né? Pra mim, a mesma coisa. Inclusive, esse cara lá em dezembro já tinha. Ele já não gosta do Paulinho, entendeu? É um torcedor do Palmeiras. É uma pena, né? É uma pena, mas não é só ele, né? São alguns. Rapaziada, vamos lá. Depois eu vou ler tudo aqui o que vocês estão falando, né? Mas o Vitor falou aqui, ó, as pessoas têm os vieses, mas quando trabalhamos em equipe, temos que saber superar essas diferenças em prol do objetivo em comum. Sempre com respeito, isso deveria ser básico de uma sociedade. E mesmo fora. E é o que eu prezo, tá, mano? É o que eu prezo aqui, tá? Em qualquer ambiente isso deveria ser o básico. E é o que eu prezo, é o que o não importa o que digam preza, é o que o Insta Verde preza, só pra vocês entenderem. Tá? O Fernando tem a sua opinião, eu não me importo se o Josino tem diferente, o Manga, tal. Nunca me preocupei com as opiniões políticas e de religião das pessoas que trabalham comigo. Nunca, não é assunto. A minha amizade com as pessoas transcende isso. Eu vou preservar isso até o resto da minha vida, tá? Eu com as minhas amizades, com a minha família, eu não quero essa polarização para dentro da minha casa. Eu não quero essa polarização para dentro dos setores que eu trabalho. Eu não me importo com isso. Eu me importo com o resultado. Se a pessoa tem resultado, a opinião política, sexual ou de religião, para mim é secundária, não importa. Isso daí é para a pessoa. A questão primária é quem é a essência daquela pessoa e quando você fala de objetivo de trabalho, que você disse, ou sociedade, é a parte humana. É a parte humana, entendeu? Esse é o ponto, tá? Deixar bem claro aí pra vocês. Isso é o que eu acredito pra dentro do Insta Verde, não importa o que digam. Desde que eu criei, claro que quando eu criei eu tinha 24 anos, então eu não, algumas opiniões eu nem tinha tão firmes assim, até a parte de religião mesmo, tá? Dentro da minha família, só pra vocês entenderem aqui, dentro da minha família eu tenho uma divisão mesmo. E minha mãe foi mulher do meu pai a vida inteira, enquanto ela tava viva. Minha mãe é católica e meu pai é evangélico, entendeu? Então é uma família que você fala, como isso é possível, né? Deve ter aqui, inclusive na live, quem vai acessar o vídeo aí, deve ter isso dentro de casa. Foi assim a vida inteira, cara. Minha mãe católica, ia em missa, e meu pai evangélico, Bíblia e a igreja evangélica. Então, isso foi a vida inteira. Minha mãe faleceu como católica e meu pai está vivo como um evangélico. Então, é, eu tenho dentro de casa esse exemplo, tá ligado? Então não é uma situação que eu tô criando aqui. Eu tenho dentro da minha casa esse exemplo. Então, enfim, acho que acho que é legal passar isso aqui pra vocês. Acredito que alguns de vocês devem ter dentro da família também. Outras, né? Outras religiões dentro do próprio lar ali, normal. Agora, acredito que existe muita tradição também. Família evangélica, evangélica. Família católica, católica. E outra coisa, infelizmente na minha família teve muita discussão infundada quando eu era mais moleque, assim, quando eu era criança e quando eu era adolescente. Infelizmente eu vi minha família perder muito tempo, assim. Família, quando eu digo assim, sabe? Parte de pai inteira, parte de mãe inteira, meio que se intolerando, se pegando, se alfinetando por conta de besteira. Porque pra mim é besteira. No final das contas, você ficar perdendo tempo com as pessoas que estão ao seu lado, que você gosta, você deixar contaminar a sua relação por conta disso, eu acho uma grande bobagem. Mas vamos lá. Agora, rapaziada, o último vídeo a gente falou do Abel Ferreira. A gente vai primeiro ver aqui essa pré-eleição divulgada pela TV Palmeiras dos bastidores da Libertadores contra o River Plate. E aí eu vou falar uma situação pra você que eu notei na pré-eleição. O Abel Ferreira, dentro do vestiário, no competitivo, na parte do que ele precisa ser bom, ele continua muito bom. Isso é fato.
A pré-eleição dele foi fantástica. Então a gente teve um vídeo ontem que a comunicação dele com o jornalista tá uma porcaria, mas o Abel Ferreira lá que o pessoal fala do Velho Testamento, ele tá aqui, ó. Com jogadores, com essa reformulação, com o dia a dia. Isso é inegável que a parte profissional dele é a mesma, tá? O discurso do Aníbal tá nesse vídeo também, né? Eu vi cortado, pera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Aqui tá o do Abel. Me passa o link aí. Se tiver o link do Aníbal, já me manda. Tá no começo? Tá aqui, né? Aqui? Aqui, né? Tá. Deixa eu pôr primeiro do Abel Ferreira, tá? Aí a gente volta lá no do Aníbal. Beleza? Vambora. Firme na bola! Firme na bola! Entra o 11, sai o 11! Vai galera, olhem para mim. Neste tipo de jogos, há uma coisa que é importante, é eu ficar em primeiro para mim mesmo. Em primeiro para mim mesmo. E a nossa confiança é a certeza daquilo que temos que fazer. A nossa confiança vem da certeza daquilo que temos que fazer. É isso que temos que fazer aqui hoje, desde o primeiro minuto, certo, Picarês? Certo, Roque? Kelvin? Murilo? Filipe? Gomes? Andrés? Lucas? Aníbal? O resto da maltinha, todos a puxar pelo mesmo e pensar o mesmo. Tem entendido? Desde o primeiro segundo. Desde o primeiro segundo. Vão com Deus. Pai nosso, sai do céu, santificado seja o vosso nome. Viu aqui? Ó, tem o tema religião aqui também, ó. Viu? É que tá cortado, né? Agora eu queria chamar a atenção antes de voltar lá do Aníbal que o amigo pediu aí, ó. Isso daqui eu valorizo muito, mano. E eu já falei isso pra vocês. Eu vou deixar mudo pra vocês entenderem aqui, eu ir falando enquanto vocês percebam. Olha a cara dos atletas, mano. Você vê quando um comandante ainda tem o respeito do grupo nesses momentos. No meu ponto de vista, tá? Tenho algumas questões com o Abel, questão de jogo, do Abel melhorar a posse e tal, mas sei reconhecer que ele ainda tem o grupo em mãos. Quando ele direciona o início da fala, olha a cara do Andrés aqui, ó. Lembra que eu falei uma vez pra vocês, lá naquela pré-eleição, que tinha o Gabriel Menino, que tinha ainda os mais jovens ali, eu acho que tinha o Wesley, o Gabriel Menino, molecada que subiu, a forma como cada um olhava pra ele. Então, esse ponto aqui é legal de destacar, tá? Então, essa pré-eleição aqui, ela tá cortada, ela foi um pouquinho maior do que isso, né, provavelmente, e você percebe a energia do indivíduo, ou seja, e tenhamos aí algumas questões com o Abel Ferreira, eu acredito que ele ainda internamente, tá? A cara do Gomes também, de respeito, mas é porque tá bem fechada essa imagem. Se tivesse mais aberta igual aquela que a gente conseguiu ver, né? Que todo mundo tava realmente... Eu lembro uma, velho, que o Felipe Melo puxa, que o Gabriel Menino, ele não se controla, velho. Ele tá totalmente, mano, pilhado com o jogo. E esse trabalho aqui, ele tem que ser valorizado. Da mesma forma que a gente faz as críticas, a gente tem que olhar o interno, que a gente tem pouco acesso. Isso aqui é quando a gente tem um acesso, e eu acho que ele tá envolvido, velho. Aqui é o olho do Abel Ferreira, que, tipo, muito palmeirense admira também, enfim, e que a gente quer ver. Aquele da coletiva é o cara desgastado que não aguenta mais falar com o jornalista, que é outra vertente do trabalho. Mas a que importa pra gente ter resultado é essa versão aqui. A versão da coletiva é quase uma aversão ao trabalho dele mesmo. Tá entendendo? Infelizmente, ele chegou num ponto lá que é isso, cara. Tá? Infelizmente. Ele chegou num ponto com o jornalista que é isso. Agora, o que importa pro time performar, estar unido, é isso aqui, ó. É isso aqui. Não é coletiva de imprensa. Esse aqui é o ponto que a gente consegue ter um pouquinho de acesso e ver como é que tá aquele dia a dia, né? É uma reformulação. Ele precisa trabalhar esses caras e acreditar em objetivo, porque nem todo mundo que tá aqui ganhou título, né? Jeff não ganhou nada, Palmeiras, Andrés perdeu o título, né? Andrés ganhou com a gente já. Mas Evangelista, todo mundo que chegou, cara. Acho que quem tá mais acostumado aí com isso é o Veiga, é o Gomes, é o Everton. Então, quem tá chegando agora precisa se alinhar a isso, o próprio Aníbal, né? Precisa se alinhar a isso para ganhar algo positivo. E, cara, tem um tetracampeonato sendo disputado. É importante lembrar isso daí, porque parece que... Imagina o Flamengo me cai fora dessa competição, a gente não pode deixar isso escapar pelos dedos não, cara. Entendeu?
O Flamengo deve passar assim do Estudiantes, mas imagina se cai fora. Vamos ver o que o Aníbal falou aqui o amigo pediu aí. Peço quem tá no vídeo deixar o like, tá, rapaziada? Inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta aí. Sacaram um bom resultado, certo? Então o seu objetivo foi cumprido. Nescafé Pro Energy Aí Chocotinho não. com proteína, café. Eu tô logado na outra conta, pessoal, porque eu tava no Instagram, vocês viram. Ó, joguinho. Joguinho é bom. Qual que é esse? FPS tático de PC. Ué, vai logo. Pronto, desculpa, gente. Jogando nesse estado, Não vou fazer edição, acho não. que 7 jogos é a primeira vez que eu ganho aqui, porque estamos sentindo esse cheiro como se fosse que empatamos, perdimos. E esse time é muito vencedor, fez uma história grande aqui no último tempo. E isso falar isso, que eu joguei muita vez aqui, é a primeira vez que ganho. Acho que a gente tem que ficar orgulhoso com a cabeça no alto que sacamos um bom resultado. Cara, muito Como que vocês fazem a leitura disso aqui? Como que vocês fazem a leitura disso aqui? E aí, ó. Eu vou pegar um momento, ó. Do Abel Ferreira, ó. Ó. Do Abel, mas dos jogadores, tá? Ó. E aí? Vamos ver a opinião de vocês. Ó, a cara de todo mundo aqui, ó. É um cara mais introvertido. Olha só, né? Nascendo um novo líder, talvez, mas um cara introvertido que tem dificuldade de falar pro grupo. Só que precisava, desde a falha do Corinthians, falar algo, tá ligado? É assim que eu interpreto, né? Eu já tive muito esse dia a dia aqui, né, mano? Eu joguei bola no colégio, joguei bola até os meus 16 anos, né? Às vezes você tinha um cara que era monstro jogando bola. Eu acho o Aníbal, mano, muito bom jogador. Mas não, sabe, não mexeu em nada a falha do Corinthians do que eu acho dele como atleta e do que ele pode chegar. Nada. Eu acho ele um baita jogador. Claro que é um argentino, até assistindo o jogo, aquela falta que ele fez. O argentino, o volante, ele tem um miolo a menos. Ele tem um pouco de Galeano nele. Ele tem um pouco de, né, de loucura. Então, às vezes, vai acontecer. Aconteceu contra o Corinthians, eu falo. O empurrão do Gomes foi fundamental para ele fazer aquela cagada. O Gomes dá um empurrão nele, ele foi lá e foi com a cabeça no cara. Acho que ele, por ele só, se ele não tem nenhum contato ali nele na hora, ele não cabecearia o cara. Mas, enfim, aconteceu, já foi. Mas o que eu identifico aqui, cara, é um técnico que tava... Ele tá inteiro, tá ligado? Ele tá inteiro. Nós temos aí as dificuldades com algumas questões de como essa cabeça aqui pensa, mas ele tá inteiro. O João também, tá? Você vai ver aqui, ó, a reação depois que ele fala. Isso é legal a gente observar aí, ó. Aí, ó. E, cara, enfim, né? Aqui tem várias coisas, né? Aqui nesse vídeo. Enfim, a gente podia até, na live de hoje, analisar outros pontos aí, se vocês quiserem. Mas é legal destacar isso, porque a gente tá num momento, mano, de definição da temporada. E não é momento da gente ficar criando divisões, não. Entendeu? Não é momento. Não é momento. A gente tem as nossas diferenças, elas precisam ser superadas, entendeu? O que eu acho pra esse jogo contra o River Plate, ligar o sinal de alerta da arbitragem, o que aconteceu ontem no jogo do Flamengo foi absurdo aquilo ali. Tudo bem que não definiu nada em resultado, só deixou o jogo em aberto ali do Flamengo, mas é ficar com o sinal aberto, ligado o tempo inteiro. E principalmente, velho, a gente acreditar no nosso potencial como equipe e ter a bola. Um pouco. Não é tipo, e agora vai virar o time do Diniz. Não, ter a bola. Tá com a bola é minha. Rotaciona, pressiona o River. Não deixa o time do Galhardo vir aqui no Allianz Parque e jogar como se tivesse... Não, cara. Ter a bola. Pô, saiu na frente, abriu mais um gol. Ter a bola. Esse time precisa querer ter o controle da situação. Esse é um ponto que eu faço, um contraponto sempre do trabalho do Abel. Querer ter o controle da situação é bonito. Lembrando, foi feita uma reformulação, mas nós temos jogadores hoje que são capazes de aplicar um jogo de posse. Andréas, Maurício, Veiga, o Flaco, o Vitor é um pouco menos, que é um jogador que espeta muito, mas o próprio Kelvin na lateral, que tem lá, infelizmente pode ser que esteja fora do jogo, mas é um cara que pode ajudar nisso. O Aníbal é um cara que pode ajudar nisso. Nós temos um time capaz de trabalhar controle de bola. É o único contraponto
assim, que realmente é inevitável o meu com o Abel Ferreira. O resto eu respeito, mas ter a posse precisa. O nosso time precisa ter essa atitude, entendeu? Agora, se o River tiver atitude, Jorge... desculpa, Jorge, você perguntou se o River fazer um gol logo no começo. A atitude é de não se abalar. A torcida tem que vir junto. A torcida do River, ela veio junto com o time quando o time tava tomando 2, né? A torcida do River puxou muito. E eu acho que, assim, de fora a torcida puxar. Dentro, os jogadores entenderem que tá 2-2, mano. Manter a cabeça no lugar. Pode acontecer. Lembrando, pode acontecer pênalti, pode acontecer do River sair na frente. Então, é ter, pra mim, a tranquilidade e posse de bola. A gente tá mirando o Flamengo. A gente tá mirando o Flamengo. O flamenguista tá querendo acabar com o Palmeiras. O Palmeiras tem que ter o mesmo pensamento. E precisa melhorar essa posse pra poder bater de frente com o Flamengo. Precisa melhorar essa posse pra bater de frente e ganhar mais um título em cima desses caras, mano. Tá? Se a gente jogar só pela transição, pode ser que a gente ganhe, mas vai sofrer muito. A gente precisa melhorar. Ainda dá tempo de melhorar essa posse de bola do time pra gente enfrentar um Flamengo que não busca o brasileiro, mas que essa Libertadores venha pro Palmeiras esse tetracampeonato. Então, eu não vou mudar minha opinião. Eu tenho as diferenças, reconheço as coisas que são boas do Abel, mas isso precisa ser trabalhado pra gente conseguir bater de frente com o Flamengo e quem sabe ganhar no Maracanã. Por que não? Por que não? Ganhar no Maracanã e ganhar essa Libertadores. Por que não? E se não for o Flamengo, que melhor ainda. Melhor ainda. Mas tudo desenha pra isso, né? Se o Palmeiras ir passando aqui, me parece que ali do outro lado é inevitável o Flamengo. Então vocês viram a live de ontem, o quanto o flamenguista tá promovendo isso, né? Quanto ele quer isso. Vamos dar aquilo que eles querem, mano. Vamos entregar. Eles não querem o Palmeiras? Vamos, mano. Vamos. E eu acredito muito que dá. Eu acredito muito que dá pra fazer de novo. Eu acredito de verdade. Só que, André, não é sentido. Eu não tô falando do meu rabo, né? Você tá achando que eu tô querendo entregar pro flamenguista o meu rabo. Não, o que eles querem é o Palmeiras. Vamos, é o que eles querem. Só que a gente precisa se preparar pra isso. Por quê? Porque os jogos contra o Flamengo mostram isso. O último do Brasileiro mostra isso. E a gente precisa melhorar essa posse de bola pra poder enfrentar eles. Não é isso que eles querem? Não é o Palmeiras que eles querem? Então vamos, mano. Porque eu sei que o único time que bota um medinho no Flamengo é o Palmeiras. É o único time. Eles querem, mas você percebe o pé atrás. Você percebe o pé atrás. É o único time. Por mais que eles ganharam no Campeonato Brasileiro, a gente não consegue ganhar, mas temos 2 vitórias contra eles que não dá pra desconsiderar, que é a Libertadores da América e a Supercopa. Então veja, a gente conseguiu 2 vezes ganhar título em cima deles. Então calma. Eles ganharam 1 da Supercopa, a gente ganhou 2. Eles eliminaram a gente sim de Copa do Brasil e posteriormente ganhou o título. Mas quando valeu o título, a gente tem 2. Então dá pra ter sim o terceiro e ser a 4ª Libertadores. É o que eu penso. É o que eu penso. E é um momento sim, tira as diferenças um pouquinho e vamos embora pelo mesmo objetivo. Tira as diferenças um pouquinho e vamos embora pelo mesmo objetivo, tá? É o que eu acho, é o que me tocou pra poder falar isso daqui uma vez só e vamos embora. Fazer a live de hoje, Fortaleza e o River. Tira as diferenças um pouquinho e vamos em prol do mesmo objetivo. É um tetracampeonato. Vai ser muito mais legal todo mundo junto pensando nisso daí. Mas o Abel vai virar Deus. Que vira Deus. Mas a Leila Pereira. Não importa, irmão. Essas pessoas não importam. É legal que ele vire Deus. Que a Leila Pereira é melhor, porra. Você vai querer ficar fracassando até 2027 pra ter razão? Que porra é essa? Essas pessoas que virem deuses aí não tem problema não. Se a Leila Pereira ganhar 2 títulos de Libertadores igual o Gagliotti ganhou, que coloque lá, a primeira mulher que ganhou 2 Libertadores. Não importa não pra mim isso aí, mano. Importa é o Palmeiras campeão. O resto, velho, o resto é secundário. As pessoas passam, a instituição fica. Então é secundário. O Abel Ferreira chegou em 4 Libertadores. Pô, ótimo. Virou Deus. Ótimo, mano. Ótimo. Não tô escolhendo o técnico perfeito pra ser campeão aqui no Palmeiras, não. Que seja ele. Importa não. Não importa. Não importa, até porque diferenças com o técnico a gente vai ter com qualquer um, tá? Quem acha que, o Abel é... Não. Sai o Abel, vai chegar outro, vai continuar tendo diferenças. Foi assim com o Cuca, foi assim com o Felipão, não vai... Isso daí nunca vai mudar, é assim. Deixa o like se curtiu o vídeo, inscreva-se, ativa o sininho. Isso tudo ajuda o canal e coloca a sua opinião aí, beleza? Tamo junto.